Ao olharmos para o céu durante a noite a olho nu, vemos apenas pequenos pontinhos brilhantes, conhecidos como estrelas, e nem podemos imaginar o quanto são importantes e grandiosas. Mas o que muitos não sabem é que, assim como nós, elas nascem, crescem e morrem. Uma estrela é uma grande e luminosa esfera de plasma, mantida íntegra pela gravidade e pela pressão de radiação. A estrela mais próxima da Terra é o Sol, que é a fonte da maior parte da energia do planeta. Responsável por 99,86% da massa do Sistema Solar, o Sol possui uma massa 332.900 vezes maior que a da Terra e um volume 1.300.000 vezes maior que o do nosso planeta. Outras estrelas são visíveis da Terra durante a noite, quando não são ofuscadas pela luz do Sol ou bloqueadas por fenômenos atmosféricos. Os astrônomos podem determinar a massa, idade, composição química e muitas outras propriedades de uma estrela, observando seu espectro, luminosidade e movimento no espaço. A massa total de uma estrela é o principal determinante da sua evolução e possível destino. Outras características de uma estrela são determinadas pela história da sua evolução, inclusive o diâmetro, rotação, movimento e temperatura. Um diagrama da temperatura de muitas estrelas contra suas luminosidades, conhecido como diagrama HR, permite determinar a idade e o estado evolucionário de uma estrela. O nascimento de uma estrela ocorre nas nebulosas. As nebulosas são grandes nuvens de poeira, hidrogênio e plasma. A maioria delas possuem tamanho vasto, abrangendo o tamanho de centenas de anos-luz de diâmetro. Embora mais densas que o espaço que as cercam, a maioria das nebulosas são muito menos densas que qualquer vácuo criado em ambiente terrestre. Ou seja, uma nuvem nebular com o tamanho da Terra pesaria apenas alguns quilogramas. A nebulosa da Águia é uma das mais conhecidas. Essa nebulosa é retratada em uma das imagens mais famosas da NASA, os Pilares da Criação. Nessas regiões, a formação de gás, poeira e outros materiais amontoam-se para formar massas maiores, nas quais atraem mais massas e eventualmente se tornarão maciças o suficiente para se tornarem estrelas. Ou seja, em virtude da força gravitacional, as moléculas vão sendo atraídas umas pelas outras, ficando bem próximas, o que faz com que a nebulosa reduza de tamanho. A contração destes gases causa o aumento da temperatura, que aumenta gradativamente. Quando a temperatura está alta o suficiente, esta enorme bola de gás começa a emitir luz e o hidrogênio começa a queimar. Este processo é conhecido como fusão nuclear e libera bastante energia. Durante a fusão nuclear, os átomos de hidrogênio fundem-se, dando origem ao hélio. A queima do hélio dá origem ao lítio e assim por diante, cada vez originando elementos mais pesados. Esta sequência de fenômenos caracteriza o início da vida de uma estrela, que pode durar por bilhões de anos. Conforme o combustível é consumido, a temperatura vai aumentando e a estrela sofre uma expansão. Nessa fase, ela é chamada de gigante vermelha. Após esse estágio, a força gravitacional passa a prevalecer e, dependendo do tamanho da massa da estrela, ela começa a encolher. Além disso, no interior das estrelas, a temperatura é muito alta. O núcleo do Sol, por exemplo, chega a 15 milhões de graus Celsius. O tempo que uma estrela viverá vai depender de sua massa. O Sol, por exemplo, terá um ciclo de vida de cerca de 10 bilhões de anos, pois possui muita massa. A cada segundo no Sol, são queimadas 700 milhões de toneladas de hidrogênio, liberando 386 bilhões de megawatts de energia, como calor, luz visível e outras radiações. Mas daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, o hidrogênio pertencente ao Sol se esgotará e o astro começará a queimar hélio. Desta forma, a energia liberada será tão maior que ele vai se transformar em uma gigante vermelha, uma enorme estrela luminosa de massa pequena ou intermediária que possui uma aparência amarelo, laranja e vermelha.
Uma curiosidade é que as gigantes vermelhas não são grandes esferas vermelhas com limites pronunciados, como se vê em muitas representações. Devido à densidade muito baixa, essas estrelas não têm uma fotosfera bem definida, e sim um corpo estelar que gradualmente torna-se uma coroa. Para uma estrela como o Sol, a fase gigante vermelha vai durar uns 2 bilhões de anos. Após isso, o astro vai expulsar suas camadas externas, virando uma nebulosa planetária. No centro dela fica o cadáver do velho astro, uma estrela anã, branca, feita de carbono e oxigênio. Ele terminará seus dias esfriando por bilhões e bilhões de anos, mas sem apagar totalmente. Destino mais catastrófico tem as estrelas com mais massa que o Sol. Nelas, a fusão nuclear continua, e o hélio vai virando elementos cada vez mais pesados até chegar ao ferro. Desta forma, o núcleo fica tão denso que não consegue mais suportar o próprio peso e desaba, liberando tanta energia que a estrela se despedaça. É o fenômeno conhecido como supernova, caracterizado por uma explosão muito brilhante que, por um curto período de tempo, causa um efeito similar ao surgimento de uma nova estrela antes de desaparecer lentamente ao longo de várias semanas ou meses. Em apenas alguns dias, o brilho desta estrela pode intensificar-se em 1 bilhão de vezes a partir de seu estado original, tornando esta estrela tão brilhante quanto uma galáxia. Mas com o passar do tempo, seu brilho e temperatura diminuem e desaparecem lentamente. Se o núcleo que entrou em colapso tiver menos do que 3 massas solares, mas se forem mais densas, a detonação da supernova pode dar origem a uma estrela de nêutrons. Neste caso, o que resta da supernova é uma crosta de ferro sólido muito denso. Acredita-se que existam cerca de 100 milhões de estrelas de nêutrons na Via Láctea, um número obtido ao estimar o número de estrelas que sofreram explosões de supernova. No entanto, a maioria é antiga e fria, e as estrelas de nêutrons só podem ser facilmente detectadas em certas instâncias, como se fossem um pulsar ou parte de um sistema binário. As estrelas de nêutrons de rotação lenta e não acentuadas são virtualmente indetectáveis. No entanto, desde a detecção pelo telescópio espacial Hubble, algumas estrelas de nêutrons próximas que parecem emitir apenas radiação térmica foram detectadas. Os repetidores de raios gama suaves são conjecturados para ser um tipo de estrela de nêutrons com campos magnéticos muito fortes, conhecidos como magnetares, ou, alternativamente, estrelas de nêutrons com discos fósseis em torno deles. Mas se o núcleo que se originar da supernova for maior que 3 massas solares, o destino da estrela é se contrair até virar um ponto de gravidade sem nenhum diâmetro, o temido buraco negro. Uma região do espaço no qual nem mesmo partículas que se movem na velocidade da luz podem escapar. Apesar de praticamente invisíveis, os buracos negros podem ser detectados por meio de sua interação com a matéria em sua vizinhança. Pode-se detectar um buraco negro pelo efeito de sua massa sobre o movimento de estrelas em uma dada região do espaço. Pode-se também detectar um buraco negro pela radiação emitida enquanto traga uma estrela companheira, que se deforma para o círculo de acreção, deixando escapar parte da radiação pelos choques de sua matéria e radiação no turbilhão do redemoinho que se forma. Existem estrelas que não se tornam gigantes vermelhas. Acredita-se que estrelas de massas muito baixas, menor que a metade da massa do Sol, sejam totalmente convécticas e, portanto, não possam acumular um núcleo inerte de hélio, podendo assim exaurir todo o seu combustível sem nunca se tornarem gigantes vermelhas. Essas estrelas são comumente chamadas de anãs vermelhas. O fato de as anãs vermelhas e outras estrelas de massa baixa permanecerem na sequência principal, enquanto as estrelas mais massivas a abandonam, permite aos cientistas estimar a idade dos aglomerados estelares, encontrando a massa a partir da qual as estrelas deixaram a sequência principal. Isto proporciona um limite inferior para a idade do universo, bem como permite colocar escalas de tempo de formação nas estruturas existentes dentro da Via Láctea, tais como o halo galáctico e o disco galáctico. Devido a isso, não há observações reais do envelhecimento dessas estrelas.